Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Na verdade, não é só uma dica, são diversas dicas para você aprender Excel. Muitas vezes eu recebo a seguinte dúvida: professor, o senhor tem exercícios para eu aprender Excel? Sim, nós temos exercícios para você aprender Excel. E hoje eu vou compartilhar com vocês 5 exercícios, mas não apenas compartilhar os exercícios, eu já vou mostrar para você a resolução para você ver e depois você vai fazer aí tranquilamente. Além do que, eu vou deixar nessa planilha algumas atividades extras para vocês praticarem. E assim vocês vão treinando basicamente um pouquinho mais de Excel para aprender um pouquinho mais através de exercícios práticos. Tudo bem? Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha eu aqui com você. Muitas vezes a gente quer aprender, praticar com exercícios. Isso é normal, é natural. Tanto que dentro do curso de Excel Online a gente tem lista de exercícios para os alunos aprenderem aquilo que foi aplicado dentro de aula a aula. Para isso, eu deixo o convite para você conhecer o curso. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá bom? Mas hoje o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer, já que é sabadão adoro trazer aqueles vídeos um pouco mais longos, com mais dicas para vocês, e que eu pego aquelas dúvidas gerais que normalmente o pessoal traz pra gente, montei esse vídeo onde a gente vai fazer a introdução de cada uma das planilhas e depois eu vou deixar as atividades para vocês fazerem. Aí você vai aproveitar que vai ter daí a correção. Então, por exemplo, a gente vai ter exercício de formatação de tabela, de funções básicas, funções lógicas, funções de procura e gráficos. Eu vou fazer algo extremamente complexo? Não. É para você que está iniciando, para você que quer aprender Excel mesmo e você precisa já melhorar o teu aprendizado em Excel, tá bom? Então olha só, eu vou ter aqui a planilha Intro 01 e aqui a gente vai falar de formatação de tabela. Aí você vai ter a atividade 01, a atividade 01 vai estar em branca, né? Assim, ó, somente com os valores. O que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo e depois você desenvolve a atividade 1 aí, tá bom? Então quer dizer, você vai ter a correção e vai ter a atividade 1 para você ali fazer. Além do que, você tem o vídeo para você acompanhar e depois estar desenvolvendo, ok? E assim vai ser sucessivamente, ó, atividade 2, ó lá, intro 2, intro 3 e assim vai, tá? Se não me engano tem 5 aqui e depois eu tenho umas atividades extras que eu vou deixar para vocês ali treinarem no ritmo de vocês, do melhor modo que vocês acharem mais conveniente. Para baixar o arquivo, a gente vai deixar no canal do Telegram, tá? Então no canal do Telegram vai subir lá o link divulgando o vídeo e vai subir logo abaixo a lista de exercícios para você aprender Excel, tá bom? Então se você não tem o Telegram, você não vai conseguir baixar, você vai precisar ter o Telegram para baixar aí depois o arquivo, tá? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar de formatação de tabela. Então vamos lá. Intro 01, primeiro exercício aí, ó. Esse exercício é ideal para você que não conhece nada de Excel e que muitas vezes você monta uma tabela e você fica perdido. Poxa, como que eu faço os ajustes na minha tabela? Como que eu formato minha tabela? Então vamos lá, você montou a tua tabelinha, normalmente ela vem aqui, ó, numa fonte que é o padrão calibre, né? E você precisa às vezes fazer alguns ajustes de larguras de colunas, de células. Então, por exemplo, esse ajuste aqui, ó, é a largura da coluna, eu consigo aumentar, ó, ela, tá? Então vou aumentar ela um pouquinho mais. Tá vendo a linha? Ó, vou clicar na linha 5. Tá ela selecionada aqui, ó. Eu consigo também ajustar a altura da linha. Olha que bacana. Então isso daqui faz parte sim da formatação, do ajuste visual que você está dando na tua planilha. Então olha só, fiz isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar ela inteira. Eu vou vir aqui, ó, mudar a fonte. Eu vou colocar aqui, ó, a Segoy UI. Tem diversas, tá, pessoal? Você pode escolher a que você quiser. Ó. Se você vir aqui, ó, tem um monte, ó. Você escolhe aquela que você achar mais bonita, tá bom? Aí eu vou selecionar esse conteúdo. Eu vou colocar aqui, ó, numa corzinha de fundo, ó, vou colocar aqui, ó, no preto, tá? Ó. E a fonte, vou lá no azinho e vou colocar na corzinha branca. E aí eu vou colocar no negrito e vou centralizar e alinhar ao meio. Tudo isso são itens de formatação. Então olha o que eu ensinei para você agora. Falei da fonte, falei da corzinha do fundo, falei da corzinha da letra, falei do efeito negrito, falei do tipo de alinhamento. Olha quanta coisa você acabou de aprender aqui.
E é interessante que depois você pegue a atividade e aplique. Vou selecionar a tabela inteira, vou agora no recurso de bordas e vou colocar aqui todas as bordas. Fiz isso? Está pronto? Não. Esses valores são valores monetários, então eu vou selecionar os valores monetários e vou agora aqui, ó, nesse formato de número de contabilização. Professor, que é essa hashtag que apareceu, esse joguinho da velha? Isso daqui é porque o conteúdo é maior que a largura da coluna. Como que você corrige isso? Você vem aqui, ó, clica 2 vezes na linha que separa as colunas. Ele faz um autoajuste para você. Assim. Olha que bacana. Eu vou novamente mudar o tamanho delas. Eu poderia selecionar, ó, todas e ajusto uma delas, ó. Ele vai acertar todas do mesmo tamanho. Outra dica para você, ó. Tá lá. Você pode vir aqui, ó, clica numa das linhas que ele faz também o autoajuste para você. Clica 2 vezes, tá bom? Aí você vai ter lá, ó. Vou selecionar os valores internos e vou diminuir a fonte. Só para dar uma brincadeirinha ali. Então você olha a tua tabela e fala, puxa, minha tabela antes era assim e agora já ficou assim, com o visual mais apresentável. Então isso é a parte de formatação. Então muitas vezes as pessoas não sabem formatar uma tabela. E a gente está mostrando para você aqui que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta você conhecer os recursos, tá? O que mais eu posso colocar aqui? Ah, uma outra dica. Muitas vezes o pessoal pergunta, professor, tem essas linhas cinzas aí, eu queria sumir com elas. Aí a pessoa seleciona isso, vem aqui e pinta de branco, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus, gente. Não faz, tá? O que você faz? Você vem aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, a tua planilha, né, o exibir, tem mostrar, ó. Você vai pegar aqui, ó, linhas de grade. Ele vai ocultar todas as linhas, ficando apenas o visual da tabela. Então isso é uma formatação de tabela. Então você aplica um formato, você desenvolve o teu formato, e quanto mais simples, melhor. Professor, eu gosto de pintar com uma corzinha diferente. Você pode, ó, vem aqui, ó, coloca um tomzinho de cinza, ó, diferente, ó, um cinza um pouquinho mais claro. Aí você seleciona as 2 linhas, pincel de formatação e passa para as demais. Olha só, prontinho, atividade feita. Então o primeiro exercício que a gente fez juntos é sobre formatação de tabela. O que eu vou sugerir para você? Você viu como fazer. Vai ter atividade 1. Você vai desenvolver tudo que eu ensinei ali. Pode desenvolver ao teu gosto, pode colocar a corzinha que você quiser, a fonte que você quiser, mas tente aplicar o que foi ensinado aqui para você treinar. Tudo bem? Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. O professor adora falar, comentar tudo, com você começar o conteúdo, mas às vezes ele deixa para se apresentar, às vezes lá no meio do vídeo, né? Então deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel com a gente, é bem simples. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além do que você conta com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. Detalhe importante, hoje a gente está liberando um cupom promocional com 25% de desconto. Isso mesmo, então se você quer começar a aprender Excel com 25% de desconto, no primeiro comentário fixado tem o link também para você clicar e depois lá já resgatar 25% de desconto. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento, que eles estão lá para orientar vocês do melhor modo sobre resgatar o cupom. Vale lembrar que os cupons são liberados no dia, então tem uma limitação de cupons ali. Tem 5, 7, 10, não sei. Vai lá, aproveita e resgate o seu o quanto antes para você aproveitar o desconto. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos para a próxima planilha. Mas antes, tem aquele recadinho. É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora nós vamos para a Intro 02. A Intro 02, se você perceber, é uma sequência do que foi feito anteriormente, tá? Então aqui você deveria fazer o quê? Fazer todo o processo de formatação, né? Ó. Só que agora a gente vai falar de funções. Então você vai ver agora o professor aqui aplicando. Ó lá, vou selecionar aqui em cima, vou colocar uma outra corzinha, ó, diferente, né? Talvez vai dando algumas ideias para vocês aí desenvolverem de vocês. Ó, vou selecionar, colocar todas as bordas. Aqui embaixo também, ó, vou colocar aqui no negrito, tá? Aqui também eu vou colocar em negrito, ok? Aqui vou selecionar onde vão ficar guardados os valores e vou colocar o formato de moeda e diminuir um pouquinho a fonte e depois
clico aqui na largura e clico 2 vezes para fazer o autoajuste. Vou aproveitar a coluna de total e trazer um pouquinho mais aqui, tá? Então o que a gente vai falar nessa atividade? A gente vai falar de funções básicas, ok? Então, por exemplo, uma das funções básicas é a função de soma. Como que eu faço a soma aqui? Eu vou colocar igual, clico nessa, sinalzinho de mais, clico nessa, sinalzinho de mais, clico nessa? Você até pode, mas é a melhor forma? Não. A forma que eu acho mais rápida de você aprender e de você aplicar no seu dia a dia é o seguinte. Aqui vai guardar o resultado, não vai? Você tem um botãozinho aqui, ó, de autossoma. Quando eu clico, ele já identificou que a soma é da linha. É a soma do C6 até o E6. Vou dar Enter. Professor, olha lá, hashtag, clicou 2 vezes. Opa, apareceu tudo. Se você vir aqui e clicar 2 vezes, ele vai fazer a soma ó, de todos os valores da linha. Aqui abaixo, mesmo processo. Eu vou vir aqui, vou clicar no botãozinho de soma. Repare que ele identificou a soma da coluna, do C6 ao C12. Vou dar um Enter. Vou vir aqui, clico e arrasto. Repare que ele fez também a soma. Professor, e a hashtag? Seleciona lá. Clica 2 vezes e faz o ajuste bonitinho para você ter ali ó, os valores. Ok? Então esse é um exemplo bem simples do uso da função. Só que, por exemplo, você está vendo que eu montei uma tabelinha aqui ao lado? Nessa tabela eu quero fazer a média, o máximo e o mínimo de cada um dos períodos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui ó, essa formatação do vendedor, pincelzinho e vou colocar aqui. Ó, deixar todo mundo na mesma formatação. Eu vou clicar aqui ó, nessa linha aqui, ó, que tem ó, o nome do vendedor, tem o valor de janeiro, fevereiro e março. Eu vou lá pegar o pincelzinho e vou passar aqui, ó, nesse intervalo, tá? Repare que agora a gente já tem a formatação que a gente precisa. Aqui vou aumentar um pouquinho a largura das colunas, ok? E a gente vai fazer agora a média de janeiro. Como que eu faria a média de janeiro? Olha só, nesse botãozinho que a gente acabou de aprender, ele tem diversas funções. Então vou clicar aqui na setinha e repare que ele tem a função de média. Vou clicar nele. Eu não estou pedindo a média de janeiro. Eu vou pegar aqui ó, o primeiro valor de janeiro e arrastar até o último valor de janeiro, sem levar em consideração o total. Ao dar o Enter, veja que eu tenho agora o valor de janeiro. Eu quero saber o máximo de janeiro. Então vamos lá, ó. Vou lá bonitinho, vou pedir o máximo e vou selecionar os valores de janeiro. Ao dar o Enter, tenho o maior valor de janeiro. E o menor valor? Vou lá bonitinho e escolho a função mínimo. E agora seleciono os valores, vou dar o Enter. Repare que eu também tenho os menores valores de janeiro. Bacana, né? Então isso é uma possibilidade de você fazer o uso dessas funções. Para você ganhar um pouco mais de praticidade, você poderia clicar e arrastar ao lado, que ele traria também ó, a média de fevereiro e a média de março, tá? Então você vai passar essa forma para as demais, ok? Mas uma outra dica, se você quisesse fazer manualmente, você coloca igual média, abre parênteses, seleciona os valores de fevereiro, fecha o parênteses e dá Enter, calculou a média. O máximo, vou lá, ó, máximo, abro o parênteses, seleciono os valores de fevereiro, é o máximo. E o mínimo, igual ao mínimo, abro parênteses e seleciono os menores valores aqui, para listar para a gente o menor valor de fevereiro, tá? E aí depois você pode desenvolver manualmente ou você clica e arrasta, passando a forma para as demais. Tudo bem? Então essa aqui é uma outra atividade com o uso das funções básicas. A soma, a média, o máximo e o mínimo. Tudo bem? Agora o que você vai ter de atividade? Aqui, ó. Você vai pegar tudo que eu ensinei agora anteriormente e vai desenvolver nessa planilha aí. Vamos agora para a planilha 3, a intro 03. A intro 03, tá? A gente vai falar de funções lógicas. A gente vai falar apenas de uma, tá, pessoal? Porque tem diversas funções lógicas e a gente vai falar da função C, tá? A gente tem uma situação aqui que é bem simples, mas vai te ajudar a entender um pouquinho da função C e depois você desenvolver ali de um modo um pouco mais didático, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o título, formatação. Então repare que eu deixei formatação para vocês a rodo para aplicar e aprender, tá? Ó. Vou selecionar aqui, ó, colocar as bordinhas, o faturamento vou selecionar, vou colocar aqui, ó, o formato de número contábil e agora eu preciso saber aqui, ó,
Se o faturamento for maior que 1,5 milhão, será investido 5% em marketing, senão será 8%. Então quer dizer o seguinte, ó, igual C. A função C ela faz um teste lógico. Eu preciso verificar se o faturamento é maior do que 1,5 milhão. Se o faturamento for maior do que 1,5 milhão, quanto que vai ser investido? 5%. Então vou abrir aspas, 5% e fecho aspas. Se não for 5, vai ser quanto? 8%. Então ponto e vírgula, abro aspas, 8%. É isso que está pedindo aqui. Apenas isso. Eu vou dar um Enter, 5%. Vou clicar 2 vezes. O que ele vai fazer? Ele vai verificar os valores, né? Repare que os valores menores do que 1,5 milhão serão 8%. Qual que é o resultado? É você fazer igual, pega o 1.600 e multiplica pelos 5%. Aí você vai ter o valor. Clica aqui 2 vezes. Esse vai ser o valor investido em marketing. Olha lá. Aí, vamos lá. Muitas vezes eu recebo uma dúvida, né, que é muito comum, do pessoal perguntar se tem como fazer a função seja calculando o valor. Teria. Olha lá, vou colocar aqui, ó, exemplo, tá? Como que você faz tudo na mesma função. Você faria assim, ó, igual C, você vai verificar esse valor é maior do que 1.500, não, 1,5 milhão, ponto e vírgula. Se for maior, você sabe que é 5%. Se não, 8%. Aí você faz o quê? Multiplica no final pelo valor do faturamento. Só isso, gente. Ao dar o Enter... Opa, ao dar Enter não, tá faltando uma aspas aqui, ó. Pronto, olha lá. Ao dar o Enter, veja que ele calculou. Vou clicar 2 vezes, prontinho. Também funciona. Então você não precisaria fazer o quê? 2 colunas. Bastaria apenas uma única coluna que você teria ali o resultado, ok? E a função C vai funcionar normalmente, para dizer se é 5 ou 8, e depois você multiplica pelo valor de faturamento para saber o valor em reais de quanto será aplicado. Tudo bem? Então você também tem agora aqui a atividade 3 para você desenvolver e desenvolva ela do melhor modo possível. Tudo bem? Agora vamos para a atividade 4. Então vamos lá. Nessa atividade 4 a gente vai falar de funções de procura. A principal função de procura que a gente tem é o PROC-V. Então é muito interessante que você faça uso do PROC-V se você não sabe, né? PROC-V aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem uma aula de presente que eu deixo para o pessoal sobre PROC-V. É PROC-V do básico ao avançado. São diversos segredos que eu conto nessa aula sobre o uso do PROC-V e pode te ajudar a aprender mais sobre o uso dessa função. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, formatar a tabela, ó. Vamos pegar ela aqui, ó, colocar uma formataçãozinha, ó, bordas. Vou colocar aqui, ó, um azulzinho, ó lá, só para deixar a tabelinha um pouquinho mais bonita, né, ó. Posso aumentar um pouquinho o tamanho ali, posso selecionar aqui, ó, colocar no meio, diminuir um pouquinho o conteúdo, aumentar um pouquinho mais do zoom, ó, né, para facilitar para você ver aí, ó. Ajustar aqui um pouquinho melhor para mostrar o que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente vai ter que digitar o nome do colaborador e tem que depois trazer os dados ali, né, ó, bonitinho. Então a gente vai fazer uma pesquisa de dados. Então quer dizer, eu tenho que colocar aqui o nome do Pedro Carlos e aqui abaixo tem que trazer ao local, a idade, o sexo e o cargo, tá? Como que a gente faz isso, né? Para isso você vai fazer o uso do PROC-V, tudo bem? Mas antes, pessoal, tem aquele recadinho bem importante. Lá atrás eu já falei e hoje eu estou reiterando a você, isso mesmo. Tem 25% de desconto na formação. Então você quer aprender Excel com a gente? É bem simples. Você vai lá no primeiro comentário fixado, tem 2 links. O primeiro é para o site do curso. O segundo é o link promocional com cupons de hoje. Isso mesmo, são cupons válidos somente para hoje. Então vai lá e resgate 25% de desconto na formação. Tudo bem? Agora vamos retomar. Neste exemplo eu farei o seguinte. Igual PROC-V. Eu vou procurar o nome do Pedro Carlos aonde? Ponto e vírgula. Nessa tabela inteira. Então vou selecionar um intervalo. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de coluna? O índice de coluna é a coluna que você quer. Então colaborador é a coluna 1, local é a coluna 2. Então 2, ponto e vírgula,
a correspondência que eu quero é exata, eu quero o nome do Pedro Carlos que ele localize. Ó, sem querer eu cliquei 2 vezes, então ele vai colocar a opção falso e em seguida já fecha o parênteses. Ao dar o Enter, vai trazer ali. Você pode fazer, né, ó, de novo, ó, igual o PROC-V, vai localizar o Pedro Carlos, ponto e vírgula, na mesma matriz, coluna 3, ponto e vírgula 0. Né, ó. Ou você vem aqui e coloca correspondência exata, que é o falso. 0 ou falso é a mesma coisa, tá? Ó lá. De novo, igual o PROC-V, localiza o Pedro Carlos nessa tabela que você tem, coluna 4, ponto e vírgula 0, tá? Repare que eu consigo trazer as informações. Só que tem uma dica que eu quero deixar aqui para você, que já é uma dica um pouquinho avançada. Se você, por exemplo, é iniciante, faça 1 a 1, tá bom? Faça 1 a 1. Agora, se você, por exemplo, já conhece um pouco de Excel, o ideal é que você faça isso de um modo mais otimizado. Como assim? Ó? Vamos lá. Eu tenho uma função que se chama lim. Quando eu coloco linha 1, ele vai trazer 1. Quando eu clicar e arrastar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esses números vão me ajudar a fazer o seguinte, fazer o sequenciamento da fórmula, preenchendo a série de dados de modo mais rápido, e eu ganho um pouco mais de velocidade e produtividade com a fórmula. Então olha lá, ó, igual PROC-V, eu vou procurar o Pedro. Todo mundo vai procurar o Pedro, então ele é uma referência absoluta. Eu preciso pressionar o F4 no teclado para ele colocar esse cifrãozinho antes do I e antes do 5. Ponto e vírgula, a matriz de tabela. A matriz de tabela não é tudo isso? Todo mundo vai procurar nessa matriz? Então F4 nela, porque ela também é uma referência. Ponto e vírgula. Agora eu coloco lim A2, porque eu quero achar a informação da coluna 2. Entre parênteses. Somente isso. Ponto e vírgula 0. Quando eu fizer isso e clicar e arrastar, o que vai acontecer? Todas as células estarão travadas. Entretanto, a célula da linha, né, ó, linha 2, linha 3, linha 4, ela vai continuar solta. Que ele vai me retornar o 2, 3 e 4, que são os valores que eu preciso aqui abaixo. Ao dar o Enter, Campinas. Clico 2 vezes ou clico e arrasto, repare que ele trouxe todo mundo. Bacana, né? Então essa aqui é uma outra dica para você, por exemplo, evoluir no teu aprendizado do PROC-V, aplicando o uso da função lim. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, para o último exemplo. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui, ó? Que é um exemplo sobre gráficos. E nesse exemplo sobre gráficos, o que é interessante dessa atividade é que você vai utilizar conhecimentos que você viu já lá atrás. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, ó, vou selecionar a tabela. Vamos formatar ela, ó, bonitinho. Vou selecionar aqui, ó, os valores, colocar as bordas, os valores, colocar no formato contábil. Vamos diminuir um pouquinho a fonte, fazer o ajuste da largura de coluna, ok? E aqui eu tenho as instruções que estão sendo pedidas. Primeiramente, fazer um gráfico de janeiro. Como que eu faço um gráfico? Clico na unidade, venho para janeiro, venho até abaixo, selecionei os dados. Então, o gráfico é desses dados. Eu vou lá em inserir e vou fazer um gráfico de coluna. Simples assim. Tá fácil o gráfico, não tá? Você pode melhorar esse gráfico. Por exemplo, ele tem aqui, ó, a guia de design do gráfico. Na guia de design do gráfico, você tem opções que você pode colocar aqui um visual um pouquinho melhor, ó. Olha que bacana, ó. O azulzinho, né? Aí vai do teu gosto, tá? Ele tem aqui um layout. Você pode utilizar um layout um pouco mais limpo para melhorar o visual dele. Você pode ir lá na página inicial e mudar a fonte desse gráfico, ó. Eu vou colocar aqui a Abadia, ó, uma outra fonte. Veja que ele fica melhor. Se eu clicar aqui, ó, nas barrinhas e mudar a cor, ó, ele também muda a corzinha do nosso gráfico. Bacana, né? Então isso são ajustes que você pode fazer. Vou ajustá-lo aqui, ó, e deixar aqui na parte inferior, tá? Então eu fiz um gráfico. Agora eu quero um gráfico do total. Esse gráfico do total, eu tenho que fazer agora que a somatória, tá? Eu não especifiquei o total, viu? Isso que é importante dizer. Então, para eu fazer o total, eu teria que fazer a soma do intervalo. Então, teria que fazer uma coluna nova. Vou clicar em arrastar, estou com essas informações. Professor, eu posso fazer a soma dos meses, fazer um gráfico dos meses? Pode, você poderia fazer um total aqui embaixo e fazer um gráfico de janeiro, fevereiro e março, tá? Mas olha o que é interessante dessa atividade. Por mais simples que você pareça, vou fazer um gráfico do total. Tem gente que às vezes não sabe como fazer. Primeiro passo, eu vou selecionar a unidade,
Segura o Ctrl no teclado, pressionado, e selecione o total aqui. São os 2 intervalos que eu preciso. Agora eu vou no inserir e vou fazer um gráfico de barras. Olha lá. Vamos apagar aqui as informações aqui abaixo. Adicionar um rótulo de dados, para ficar um pouquinho melhor. Veja que o gráfico está aí criado. Tá? O que eu poderia fazer? Escolher um outro visual também, para deixar com o visual um pouco mais bonito. Poderia alterar as cores, escolhendo um padrão de cor talvez diferenciado. Aí vai ter o gosto, tá? Um layout, alterar para um layout melhor, mas com uma clareza das informações, fique à vontade. Vai na página inicial e você pode também escolher uma fonte que vai se destacar um pouquinho mais aí. Quer mudar a cor do fundo do gráfico? A cor da fonte. Olha o gráfico criado, com outro visual. Bacana, né? Então isso daqui são dicas para vocês melhorarem também a criação dos gráficos de vocês, para vocês terem soluções mais práticas, tá? Agora o último é um gráfico dinâmico por período. Por período, isso, tem que escolher o mês e ele tem que depois fazer o gráfico. Então eu vou pegar essa primeira informação aqui, ó, Ctrl C, eu vou colocar aqui ao lado, ok? E aqui você tem que fazer o quê? Tem que colocar a informação do mês. Ah, então o mês é janeiro. Beleza. Então se for janeiro, ele tem que trazer os resultados da Alemanha, né, ó, de janeiro. Então eu vou fazer um PROC H. Olha só. Abro parênteses, eu vou procurar janeiro. Vamos travar janeiro aqui. Qual que é a minha matriz de tabela? É do janeiro, fevereiro e março. Vamos travar ela aqui. Mais uma dica agora de Excel? Não, vamos fazer aqui, ó. Função lim, tá? Então a Alemanha está na linha 2. Eu vou colocar lim A2, ok? Ponto e vírgula. Correspondência exata e fecho parênteses. Veja que trouxe o valor. Eu vou vir aqui, clico e arrasto. Tem os outros valores. Vamos pegar esse daqui, ó, o formato, e já passar para deixar aqui do lado, tá? Aí você vai falar, mas Michel, não está um gráfico dinâmico ainda, porque eu só fiz a tabela. Eu vou agora aqui, ó, onde está janeiro, ó, eu vou lá em dados, validação de dados. Você vem aqui e escolhe, ó, lista. E aí você vai escolher aqui, ó, qual que é a fonte, ó? Vai ser de janeiro, fevereiro e março. São os 3 valores, tá? Conforme a gente escolhe agora o mês, ó, eu vou ter sim um gráfico dinâmico, tá? Vou trazer aqui para o ladinho para ficar melhor para você ver. Então vou selecionar agora aqui as informações, eu vou lá no inserir e vou fazer um gráfico de colunas, tá? Olha o gráfico de colunas criado. Agora eu faço uma limpeza no gráfico para deixar com um visual mais bonito, né? Você pode até pegar aqui, ó, um padrão de cor, um padrão, um estilo que ele já tem ali preparado para você. Você pode utilizar um layout que você ache mais ao teu agrado, mas você já tem o teu gráfico dinâmico, ó. Conforme você escolhe o mês, automaticamente ele retorna para você. Bacana, né? Isso que eu estou mostrando para vocês são soluções em Excel que você pode aí, por exemplo, aplicar no teu dia a dia, através de exercícios práticos. Então a próxima atividade que você teria aqui, ó, é essa que a gente fez, onde você vai aplicar tudo que eu ensinei para você criar essas soluções aí. Tudo bem? Pessoal, isso aqui só são alguns exercícios com as correções, com o modo de fazer, para você treinar, para você fazer um passo a passo. Vale lembrar que o arquivo vai ser disponibilizado no canal do Telegram e eu vou colocar mais algumas atividades ali para você desenvolver como atividade extra. Aí você desenvolve no seu ritmo e veja ali as suas dificuldades. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você baixe o arquivo, treine e deu dúvida, deixe nos comentários desse vídeo aqui para a gente poder ajudar vocês em um aprendizado através desses exercícios práticos de Excel. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.